na Band News FM Belo Horizonte. Oferecimento Iveco Daily 2022, máxima potência e máxima economia. E Prefeitura de Belo Horizonte, não jogue lixo nas ruas, córregos ou lotes vagos. Ele pode provocar enchentes e doenças. Prefeitura de Belo Horizonte, governando para quem precisa. Bom, agora são 5h52, é hora de falar de futebol aqui no Band News Minas, segunda edição. Já estão conosco André Salles, editor-chefe do programa Os Donos da Bola da TV Band Minas. Boa tarde, André. Muito boa tarde para você, Bruno, também para Gabi, para Duda e para todo mundo que está acompanhando. Gabi, boa tarde. Você já se manifestou em off sobre o horário. Tudo bem, né, Gabi? Oi, Favarini. Boa tarde para você, boa tarde, André. Uma boa tarde para os nossos ouvintes. Ontem você me prometeu que hoje seria maior e eu vim cobrar, hoje tá vendo? Seria um papão de esporte, porque ontem foi um papinho de esporte. Então, vamos começar então falando do Cruzeiro, porque ontem no Maracanã o Cruzeiro perdeu para o Fluminense por 2-1, saiu em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas acho que entre mortos e feridos, e André, todos conseguiram sobreviver, né? Porque o Cruzeiro precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis, e um 2-0 no Mineirão contra um Fluminense instável, que a gente comentou durante a semana, é possível, né? É possível, apesar de ser até um pouco improvável, né? O jogo ontem acho que até assustou muito assim, os cruzeirenses, porque foi um domínio territorial amplo, foi até um bombardeio, um massacre, e o Cruzeiro acabou realmente saindo no lucro, saindo vivo, né? 2-1 de fato é um resultado possível, mas continuo achando o Fluminense favorito, a vaga, por ter um elenco mais forte. A gente viu as limitações do Cruzeiro, de elenco do Cruzeiro ontem, e agora tenta decidir no Mineirão. Vai ter um Mineirão lotado e fazer 1-0 não é impossível. Pode levar às vezes para os pênaltis, até às vezes conseguir um 2-0. Tá longe de ser impossível. Mas assim, acho que o mais importante foi o Cruzeiro ter saído vivo. Que aí tem o estádio lotado, tem a renda e tem essa possibilidade de classificação, mas o objetivo do Cruzeiro não é esse, né? O Cruzeiro tem como foco a Série B, retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Acabou sendo então, tá sendo um plus essa Copa do Brasil. Importante não ter saído lá com 4-1, com 5-2, que era o que seria talvez o placar justo pelo que a gente viu em campo. Realmente foi um domínio muito forte do Fluminense, Gabi. Pois é, André, eu acho que o termo é esse, o Cruzeiro saiu no lucro. Se a gente pega o cenário da partida, o Fluminense empurrado pela torcida, foi pra cima, pressionou desde o primeiro minuto, e aí no final do primeiro tempo o Cruzeiro ainda tem um jogador expulso, então jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos e com o Fluminense pressionando o tempo todo, e a gente sabe que o time carioca, por mais que viva esses momentos de instabilidade, tem jogadores muito habilidosos, jogadores talentosos, é o caso do Cano, que fez gol, inclusive, e aí, no caso do Luiz Henrique, o Fluminense não vai tê-lo mais pro jogo de volta da Copa do Brasil, mas ainda tem ali o Arias também, que é um jogador interessante, tem o Ganso no meio de campo, então, realmente, o Fluminense tem essas peças interessantes, mas não conseguiu transformar esse volume de jogo em gols, né, que é o mais importante, então conseguiu apenas essa vitória simples, uma margem muito pequena, um gol de diferença, mas pensando nas duas equipes, na partida de volta no Mineirão, claro que o Cruzeiro tem condições de conquistar essa classificação, mas eu acho que o Fluminense ainda é superior e um pouco favorito para garantir essa vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, mas claro, o time do Cruzeiro vai lutar até o fim, empurrado pela torcida, o Mineirão lotado mesmo, então tem tudo também para buscar aí, lutar bastante para conseguir essa vaga no jogo de volta. E vale lembrar que nessa Copa do Brasil o Cruzeiro já correu atrás de um resultado, né? Na fase anterior contra o Remo, perdeu Exatamente. Por 1-0, né? No jogo de ida, acabou conseguindo o resultado que levou para os pênaltis. E aí o Rafael Cabral, que teve uma atuação muito boa ontem, inclusive, foi um dos responsáveis por trazer só esse 2-1 para Belo Horizonte. E o Cruzeiro acabou conseguindo essa classificação nos pênaltis. Agora, quando eu digo que acho bastante possível o Cruzeiro conseguir essa classificação, é porque eu não consigo imaginar um time do Fernando Diniz jogando fechadinho ali, tentando só segurar o resultado. Acho que eles vão tentar jogar, vão tentar ir para cima, e aí acho que é aí que o Cruzeiro conseguirá os espaços que precisa para fazer os gols também necessários para a classificação. Falando um pouquinho do Atlético, o Galo hoje anunciou a contratação do atacante Allan Kardec, né, jogador de 33 anos, está sem atuar um tempinho aí porque estava sem receber na China, acabou conseguindo a rescisão do contrato. Uma opção aí provavelmente para uma saída, para repor a saída do Fábio Gomes, né, André? Até sem a saída do Fábio Gomes, né? Um jogador que não vinha agradando, o Allan Kardec chega
bem mais credenciado, né? Tem números bons na China. É um atacante que a gente já conhece, né? Já passou aí por Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim, vários clubes brasileiros. É um jogador bem interessante, sabe fazer o homem de área, mas sabe sair da área também. Já chegou até a fazer às vezes de meia, viu? Faz muito tempo, mas já fez essa função. Então mostra que ele tem uma qualidade, né? Para sair e ajudar. Acho que o reforço tem muito a ver com as características. A gente estava precisando de um centroavante, de um homem de área, até para às vezes mudar um estilo de um jogo, enfim, acho que é essa a opção. E o Galo também está próximo de anunciar o Pedrinho, já até trocou minutas, jogador revelado pelo Corinthians, todo mundo conhece, né? Está no Shakhtar atualmente. Então o Atlético vai trazendo alguns reforços. Pavon, Pedrinho, Allan Kardec. Tenta aí fazer um segundo semestre com mais opções, principalmente no ataque, Gabi, porque muita gente saiu, Sim, né? Exatamente. E o Atlético quer aproveitar esse momento que está crescendo aí, as atuações melhorando, para trazer esses reforços para brigar em cima ali em todas as competições, né? A gente fala aí de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, inclusive o Atlético volta a campo amanhã já contra o Fortaleza, tem alguns desfalques importantes para essa partida, mas a tendência é de que o Turco até escale um time misto, porque o Atlético tem jogo da Libertadores na terça-feira, né? Então tá de olho nessa partida contra o Emelec e aí a gente pode ver um time bastante modificado, colocando outras peças em campo, poupando alguns jogadores que estão mais cansados, porque a gente sabe que esse calendário do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro é muito corrido, muito apertado, então tem que gerir esse elenco também para conseguir fazer boas atuações em todas as competições. O Galo já não terá o Mariano e o Nacho, que estão suspensos, né? O Jair segue fora, segue machucado. Keno também. O Keno se machucou, o Zarate segue de fora. Então, mesmo que o Turco opte por poupar alguns jogadores, alguns naturalmente já estão de fora por lesões e por cartões também. É o que temos por hoje, então. Amanhã a gente terá Atlético e Fortaleza no Mineirão. Algum palpite para esse jogo, André? Vai ser um jogo de times mistos, né? Mas acho que o Atlético tem o fator casa, tem um elenco mais forte. Acho que dá Atlético sim, 1-0, tá bom. Gabi? 2-1 pro Atlético. É o que temos por hoje, então. Agora, e o seu? O meu? Ué. Eu achei que eu ia escapar, hein? Pelo contexto, acho que 1-0. Vou de 1-0. Eu ia falar 1-1, mas eu vou de 1-0. É o que temos por hoje, então. Valeu, André. Um bom fim de semana pra você. Tamo junto. Bom fim de semana pra todo mundo. Um grande abraço. Valeu, Gabi. Valeu, gente. Bom fim de semana pra todo mundo. Acharam que eu ia esquecer, né? Que hoje é dia 24 de junho, é dia de São João, Favari. Por essa trilha, eu tava esperando a trilhazinha de encerramento. Eu te surpreendi. Por essa eu não esperava. Você gosta mais da canjica ou da pipoca? Eu sou da canjica. Eu também. Então vamos despedindo assim, nesse clima, lembrando que hoje, né, uma das representantes aí da Belo Tour conversou aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição. Dá pra ver lá no YouTube também, no nosso Instagram. Um abraço, até segunda. Tchau, Favari. Valeu, até segunda. Bom fim de semana pra todo mundo. Você ouviu Band News Minas, segunda edição. Oferecimento.